Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 41. Atos, capítulo 2, a partir do verso 41 até o 47. Quero fazer uma breve reflexão, mas preciso desta leitura. Atos, capítulo 2, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, essa é a pregação do apóstolo Pedro, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam, quem? Os convertidos, a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, eu quero, antes de ministrar a ceia nesta noite, fazer uma breve reflexão sobre quão importante é a comunhão. Como é bom estarmos aqui, como é gostoso estarmos juntos, como nos fortalece, como nos encoraja, não é? Como nos anima estarmos juntos. Juntos nós somos mais valentes, juntos nós nos fortalecemos, enfrentamos gigantes. Tão bom estar aqui. A comunhão é preciosa. Hoje pela manhã eu falei que 2 pilares nós precisamos lembrar deles sempre na nossa carreira cristã. O primeiro é o Calvário, o ato de Cristo na cruz do Calvário, que nos traz como resultado esta mesa, o sacrifício de Jesus por mim, a morte dele no meu lugar. O segundo pilar é o que aconteceu 50 dias depois da ascensão de Jesus, da morte de Jesus, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, que foi na semana da Páscoa dos judeus, aconteceu a descida do Espírito Santo. Quando os cristãos estavam reunidos ainda no contexto do Velho Testamento, celebrando o dia do Pentecostes, a festa que eles celebravam 50 dias depois da Páscoa, naquele dia houve um fato extraordinário, que está registrado aqui no começo do capítulo 2, eu li só o verso 41, mas se nós lêssemos os primeiros 4 versos do capítulo 2, aí de Atos dos Apóstolos, nós íamos encontrar assim que onde eles estavam reunidos, de repente veio um som do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. Apareceram distribuídas línguas como que de fogo e pousou sobre cada um deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Isso aconteceu, foi um fenômeno localizado naquele momento, era importante, autenticava a inauguração da igreja, o poder do Espírito, autenticava as palavras de Jesus. Jesus disse que isso iria acontecer, então foi muito importante e nós devemos ter isso como um pilar da nossa fé. A comunhão trouxe, porque eles estavam juntos, isso aconteceu. A comunhão traz bênçãos especiais. Ela
a comunhão ela é ordenada pela Escritura. Eu não sou crente isolado. Eu não sou um cristão se eu não congrego, se eu não estou junto. Eu preciso da força do meu irmão, eu preciso caminhar com ele precisa de mim, eu preciso dele, eu preciso louvar junto com ele, eu preciso ouvir o outro me falar, eu preciso da experiência do outro para crescer. E o outro precisa de mim para caminhar. A comunhão tem as suas marcas distintas. Um dos salmos que nós não podemos perder de vista é o 133. Vamos juntos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali ordena-os e a vida. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida, duas coisas. Aonde a comunhão, a bênção. Aonde a comunhão, a vida. Como é importante esse viver em comunhão. O texto que eu li, agora há pouco para os irmãos, diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles cristãos. Um som, um vento forte, chamas ou labaredas de fogo, e as pessoas começaram a falar em outras línguas. Isso era uma demonstração, uma autenticação daquilo que Deus tinha falado através de Jesus. Então esse fenômeno único, exclusivo, isso não acontece mais. Nós não temos mais o Calvário, foi uma vez. Jesus não vai morrer de novo, ele já morreu. Eu não tenho o direito de querer pôr Cristo na cruz de novo, ele já foi para a cruz. Ele já ressuscitou, ele já voltou para o Pai. O ministério agora é do Espírito, mas o Espírito também já veio. Ele já foi proclamado naquele encontro da igreja primitiva, conforme lemos o texto. Não haverá outro espetáculo desse. Havia propósito naquele. São pilares, amados irmãos, sobre os quais eu devo alicerçar a minha fé. E esses pilares me levam a pensar na importância da comunhão. A igreja, que somos nós, a reunião dos que creem, dos que foram salvos e alcançados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja recebeu poder para testemunhar. A igreja, ela, por causa do Espírito, ela pode santificar-se, ou seja, separar-se desse mundo. Esse é um trabalho do Espírito em nós, porque o Espírito veio, porque o Espírito Santo está em nós. Nós podemos ser um. Eu disse hoje de manhã, o Espírito que habita o meu coração é o mesmo que habita o seu coração, se Jesus é seu Salvador. Não tem um Espírito Santo para você e um Espírito Santo para mim. Tem um só, que é meu e seu, e de quantos forem, e das crianças que estão lá no Oriente Médio, e das outras que estão lá no Nepal, onde está, ou no Camboja, onde está a Malu. O Espírito é o mesmo, porque é o Espírito Santo de Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e Ele nos assiste, e Ele nos abraça, e Ele cuida dos nossos enfermos aqui, como cuida dos nossos enfermos lá no Oriente Médio. Ele faz milagres acontecer aqui, como faz milagres acontecer lá na África, onde está Nidovaldo e Elaine. O Espírito Santo de Deus é o mesmo. E Ele assegura então a nossa comunhão, assegura a nossa unidade. Isso é privilégio, amados. A comunhão
é importante, porque ela nos traz um sentimento: eu pertenço a esse corpo, a essa igreja. Não estou dizendo a essa igreja, a esse grupo. É claro que nós nos sentimos bem aqui, não é? Todos nós nos sentimos parte desse corpo. Mesmo alguns queridos meus irmãos que eu vejo aqui, que são visitantes porque não moram aqui, mas eu sei que se sentem bem, porque são parte do corpo de Cristo e, portanto, se sentem parte desta igreja. Ótimo, porque o Espírito Santo de Deus nos dá esse sentimento: eu faço parte, eu pertenço. Que coisa boa, amados irmãos, nós podemos ter comunhão. Como me entristece pensar que tem tantas pessoas, tantos cristãos, que não se preocupam com a comunhão. Que pena pensar que tem tantos cristãos que acham que podem ser cristãos sozinhos. Como se um pé de milho pudesse dar milho sozinho em algum lugar e não precisasse dos outros ao lado para polinizar, não é? Amado irmão, comunhão é uma concessão divina, é um direito inviolável e irrevogável de Deus para você. Não perca isso de vista. Não deixe de congregar, está na Bíblia, não deixe de congregar, porque é congregando, participando, que você desenvolve comunhão. E a comunhão tem bênçãos, porque é seu direito. Jesus certa vez curou um homem endemoniado, lembra? Um homem que vivia isolado, sozinho, num lugar deserto. E Jesus foi lá e curou aquele homem, limpou todo o seu coração, os demônios, as coisas ruins, mudou o seu semblante, o homem cortou o cabelo, fez a barba, arrumou-se, ficou bonito. E ele disse para Jesus: agora o Senhor tem que me deixar andar com o Senhor, porque eu preciso ficar com o Senhor. Ele sentiu o desejo de estar com Jesus. Como é que pode crentes não terem o desejo de caminhar com a igreja de Jesus? Amados irmãos, nós não podemos perder de vista como é importante a comunhão. Amado, o individualismo isola. E não adianta pensar em usar tecnologia. Ah, pastor, sabe, eu não vou na igreja não, mas eu ouço, eu vejo na internet. Se não resolve. A internet é boa, mas ela não pode ser a sua tentativa de comunhão. Você precisa da companhia, você precisa do ombro, você precisa conversar com o seu irmão ao lado, ouvi-lo e falar com ele a sua experiência. Compreende isso? Individualidade isola. Muito cuidado, amados irmãos. Não se deixe levar pelas redes sociais. Não há comunhão na rede social. Você precisa do seu irmão em Cristo. Você precisa da sua igreja. E é direito seu, porque Jesus lhe deu esse direito. Comunhão te dá a ideia de: eu pertenço, eu faço parte. Eu tomo a ceia hoje porque eu faço parte do corpo de Cristo. E por isso eu tomo a ceia. A comunhão também, meus amados irmãos, ela nos reveste de força. Uma fé crescente que nos mantém ativos, que nos envolve, que nos mantém animados, que nos fortalece mesmo quando nós enfrentamos o vale da sombra da morte. Mesmo diante das dificuldades, das crises, das adversidades.
A comunhão, ela alimenta o nosso agir sinérgico. Todos juntos, e nós vencemos, todos juntos, e o obstáculo vai ser removido, todos juntos, e a fase difícil vai passar, todos juntos, e um enxuga as lágrimas do outro, todos juntos, e nós vamos vencer. Comunhão. Sozinhos nós não somos corajosos. Eu preciso do meu irmão, eu preciso da minha irmã, eu preciso. Um precisa do outro. Como é importante. Como eu disse há pouco no início do culto, quantas famílias hoje estão atravessando crises, porque a comunhão não foi uma realidade. A comunhão não brilhou naquele lar. Os filhos daquela casa não sabem o que é a comunhão da igreja. Os pais não sabem o que é comunhão com a igreja. E aí o inimigo, ele não perdoa, ele ceifa. O inimigo triunfa. Como é preciosa aos olhos de Deus a família que caminha na comunhão de uns para com os outros, com Deus e com a igreja. Eu preciso disso. Eu sou fortalecido a partir disso. O inimigo, ele já olha para mim meio de lado, porque ele sabe que eu não ando sozinho. Eu tenho uma igreja que anda comigo. Mas quando nós somos pegos sozinhos, nós somos presa fácil. E nós não podemos contra as forças do inimigo. A comunhão reveste-nos de força espiritual. Não é assim? Quando a gente às vezes está lá no fundo, a gente vai atrás de alguém. Quando a gente vai atrás. Mas, amado irmão, quando eu tenho comunhão, eu já estou cercado de pessoas. Eu não preciso ir, eu já estou cercado. A comunhão traz a força do irmão, da irmã, da igreja para a minha realidade. Quanto foi precioso para nós ontem, naquela reunião ali no salão, ouvindo a respeito desse tema. Criar filhos sobre o poder do Evangelho. Como fomos abençoados nós que estivemos ali em comunhão. A comunhão também, e eu quero encerrar, ela abre caminho para uma prática muito jóia, um dos mandamentos da mutualidade, ou para o exercício dos mandamentos da mutualidade. E eu quero destacar só dois: amar e servir. A comunhão me faz colocar em prática pelo menos o meu amor e o meu serviço pelo próximo. A comunhão faz isto, porque a comunhão coloca você, meu prezado irmão, antes de mim mesmo. Você passa a lembrar-se daquele slogan: eu sou o terceiro. Quando estávamos visitando as nossas instalações na editora, o pastor Jeremias olhou na porta da sala do pastor André e ele leu lá: eu sou o terceiro. E ele sorriu. Perguntou de que se tratava. Eu sou o terceiro, porque Deus é o primeiro. O meu irmão, o meu próximo é o segundo. Eu sou o terceiro. Você é importante para mim, meu irmão, porque você é o segundo. Você só não é o primeiro, porque o primeiro para mim é Deus, mas você é o segundo, entende? Você está na frente de mim mesmo para mim. Isso é comunhão, isso é amor, isso é serviço.
dever de uns para com os outros, enquanto membros da família de Deus. Onde? Na comunhão, na realidade da comunhão. É na igreja, meus amados irmãos, que os mais simples prestam gigantescos serviços cristãos para os mais importantes. Por quê? Porque a comunhão nos faz isso. Pessoas simples, orando, gastando-se em oração por pessoas muito mais importantes do que elas. Eu não posso deixar de lembrar aqui da viúva de Sarepta, uma velhinha, viúva, à beira da morte. Que esperança tinha que essa mulher poderia ajudar alguém? Nada. Mas foi para a casa dessa mulher que Deus mandou o profeta Elias, o valente Elias, que acabara de derrotar 450 profetas de Baal lá naquele desafio. Como Elias era um grande homem, um profeta. A Bíblia diz que ele ora homem igual a nós, mas ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo e choveu. Elias era demais. Mas em determinado momento Elias precisou ser servido por uma velhinha viúva à beira da morte. Foi na casa dela que ele chegou e ele foi atendido por ela. Ela fez um bolo para ele, ela fez um alimento para ele. Porque Deus usou aquela velhinha. Deus pode usar as pessoas mais simples. Sabe onde? Onde há comunhão. Porque senão pessoas simples vão continuar servindo outras pessoas e você fica de fora, porque você não vive em comunhão. Irmãos, como é importante a comunhão. Viver em comunhão não é abrir uma caixa de pronto-socorro a cada hora que você precisa de ajuda. Você não tem comunhão, você é estranho. A comunhão nos torna íntimos. A comunhão nos faz participar das mesmas bênçãos. A comunhão nos põe no mesmo caminho, no mesmo patamar. A habitação do Espírito Santo assegura àqueles que creem os privilégios da comunhão. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você entendeu Jesus Cristo na cruz do Calvário, no seu lugar? Então é o Espírito Santo de Deus que está aí falando para você. Porque, humanamente falando, ninguém entende Jesus na cruz no lugar dele. Mas se você entendeu que Jesus foi na cruz, no seu lugar, pode ter certeza, o Espírito de Deus está aí falando com você e está dizendo para você, olha, foi Jesus na cruz que salvou você. Você está entendendo? Não estamos sozinhos, mesmo em meio às lutas. A comunhão lhe assegura isso. Como é bom nós termos uma igreja. Eu chego lá para visitar a mamãe e eu digo para ela, mãe, tem uma igreja inteira orando pela senhora. E o sorriso dela pega de lado a lado. Esses sábado eu dei uma passada lá, muito rápida com meus compromissos, mas passei lá. Cheguei na horinha em que 3 médicos estavam visitando mamãe. Os médicos da alegria. Já ouviram falar? Ela perguntou, você é médico? Você é médica? A moça falou, sou médica. Eu fiz 3 dias de faculdade. Ela, 3 dias. Mas eu faltei 2. Foi só 1. Aí ela percebeu que era brincadeira. E aí eu disse para a moça lá, eu falei, você sabe que ela é centenária? Daqui a 12 dias, 13 dias, ela vai fazer 100 anos. Aí ela virou, a senhora vai fazer 100 anos. E ela disse, vou fazer 100 anos. E qual é a receita? Aí ela não entendeu, ela disse, a receita você pede para o médico, né? E eu disse, não, mãe. Ela está perguntando qual é a receita que a senhora tem para viver 100 anos. O sorriso de novo foi de fora a fora e ela disse, é porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Jesus que cuida de mim. Sabe, e esse Jesus me ama tanto e ele é que está me conservando. Evangelizou a moça. Pregou o evangelho.
Amados irmãos, não estamos sozinhos, nós temos privilégio da comunhão. Há uma tremenda força espiritual no exercício da comunhão. Não é bom, não é gostoso quando a gente, mesmo apesar das lutas, a gente sabe que as pessoas estão reunidas e levando o nosso nome diante do Deus que pode todas as coisas, porque é a minha igreja, é a minha família de oração, são os meus irmãos, com quem eu divido as minhas cargas, com quem eu compartilho as minhas necessidades, por quem eu também oro quando eles precisam de mim. Tudo isso porque eu tenho comunhão. Se nós entendêssemos isso, meus amados irmãos, nós nunca deixaríamos o nosso lugar vazio nesse banco. Jamais. Não posso perder o meu lugar no banco para estar junto com a minha igreja e dizer: Senhor, obrigado, porque eu sou um privilegiado, eu tenho o privilégio da comunhão. É no exercício da comunhão que a sua fé é fortalecida. Não esquece disso. Amados, a mesa do Senhor é também chamada a mesa da comunhão, sabia? Porque Jesus, quando ministrou pela primeira vez, ele não chamou os 500 para os quais ele apareceu e deu testemunho: eu estou vivo, depois de ressurreto. Ele não chamou aquela multidão que andava com ele: venham todos tomar a ceia comigo. Não! Ele chamou um grupo pequeno, porque ele disse: esta mesa, estes elementos, simples, porque é pão mesmo, produto do trigo, vinho, produto da uva, ok. Mas eles representam o meu próprio corpo. E eu não quero repartir isso com qualquer pessoa. Eu quero repartir com os meus íntimos, com quem eu tenho comunhão. Você tem comunhão com Jesus? Você anda com Jesus? Ele é realmente alguém que você identifica a voz dele quando ele fala? E quando você fala, você sabe que ele conhece a sua voz? Ou é capaz de Jesus falar um dia inteiro com você e você não identificar que é ele, porque você não conhece a voz de Jesus? A mesa da comunhão é a mesa para aqueles que andam com Jesus, que têm uma vida pautada pela vida de Jesus. Meu desejo é que você hoje, quando participar conosco desta mesa, e eu quero convidar todos vocês para participarem da mesa, que você de fato tenha essa compreensão, de que mais do que vir à igreja, ou assumir um compromisso religioso, o que Deus quer do seu coração é que você desenvolva interesse em manter comunhão com Ele. Nosso Deus não fica aqui, Ele vai embora com você. Ele não fica na porta, nem no portão, Ele vai embora com você. Onde você for, Ele está lá dentro. O Espírito Santo que está em mim está em você, você vai embora e nós estamos ainda juntos. E quando nós nos juntamos, nós nos abraçamos e nós dizemos: obrigado, Senhor, pela comunhão. E quando nós falamos pelo telefone, nós sabemos: eu estou falando com o irmão que está lá, e ele precisa de mim, das minhas orações, e eu vou orar por ele. Você ora pelo Jaide, que está lutando com uma enfermidade, porque o seu espírito é o mesmo que está no coração dele. Você ora lá pela minha mãe, então lembre-se, o espírito que está em você é o mesmo que está em mim, que está na mamãe, que está na irmã Santa, que está na Karen, que está lá no pastor Elbo, que está lá na Mariana, que está lá no Oriente Médio, naquelas crianças, é o mesmo. Nós precisamos ter comunhão aqui, mantermos fortes, unidos, para abençoarmos a vida das crianças lá. Convido você a participar agora da mesa do Senhor, mas com esta mensagem em mente. Esta mesa é da comunhão, e eu não quero que você se exclua dela, eu quero que você se inclua nela, mas você precisa fazer isto com sinceridade no seu coração. Você pode orar
e dizer: Deus, me perdoa porque tenho falhado na minha comunhão, tenho negligenciado a comunhão. Às vezes sou um estranho dentro da minha própria família cristã. Às vezes sou um estranho na minha igreja, porque eu entro e saio, nem sei se eu levo a mensagem, mas hoje eu quero sair diferente. Eu quero sair em comunhão. Deus pode ouvir esse coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Faça isso. Davi escreveu: sonda-me, ó Deus, o coração, vê se há em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não tome a ceia do Senhor hoje sem essa reflexão aos pés da pessoa de Jesus. Podemos orar? Curve sua cabeça. Quero convidar os presbíteros que venham cá. Vamos orar. Ore ao Senhor. Peça que Ele lhe habilite para a mesa do Senhor. Esta mesa não é da igreja local, viu? Ela é do Senhor. Ela não é uma mesa que exclui, ela inclui. Mas nós precisamos de estarmos seguros de que estamos em comunhão com o nosso Deus, em comunhão uns com os outros. Quero convidar todos vocês que aqui estão, membros desta igreja ou de qualquer igreja evangélica, você que já testemunhou sua fé em Jesus, que já recebeu o batismo como testemunho dessa fé, você que está em paz com Deus agora, você que está seguro de que Deus vai se agradar desse ato de culto, porque participar da ceia é culto. Eu quero convidar você a fazê-lo com toda a alegria do seu coração. Participe da mesa do Senhor. Receba as bênçãos espirituais dela divinos. Deus o honrará. Pai querido, muito, muito obrigado por esta noite tão preciosa. E agora, Deus, quando já no final desse nosso culto, dessa nossa noite, entramos na Tua presença, nesse ato de culto, diante desta mesa, queremos, ó Deus, render graças ao Senhor, pelo simbolismo que esta mesa nos traz. Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador, colocado naquela cruz no meu lugar, no nosso lugar, recebendo as punições do nosso pecado. Obrigado a Deus por esse Teu grande amor, por essa manifestação de graça e misericórdia do Senhor em resolver o problema do nosso pecado, da nossa separação do Senhor, através da pessoa de Teu Filho Jesus. Obrigado a Deus por o Senhor nos fazer entender Cristo na cruz no nosso lugar. Obrigado também, ó Deus, porque esta mesa reflete a comunhão que o Senhor nos permite ter contigo e com os nossos irmãos. E ó Deus, dá ao coração de todos quantos vão participar da mesa do Senhor essa noite, alegria, sentimento de contentamento diante do Senhor, porque participamos da mesa, sabedores de que estamos agradando o Teu coração. Mas ó Deus, talvez haja irmãos queridos que carregam lutas, dificuldades, talvez pecados não confessados. Ó Deus, age de maneira poderosa. Tu podes agir de maneira, ó Deus, que
vidas sejam libertas e que a pessoa de Cristo possa brilhar em corações hoje à noite aqui. Também, ó Deus, certamente há entre nós vidas amadas, irmãos queridos, que ainda não fizeram a sua decisão, ou talvez já tenham feito, mas não receberam o batismo. Então, Deus, permita que esses queridos nossos também possam, em breve, muito breve, celebrar conosco esta mesa, tomar esses elementos como testemunho de fé e de obediência ao Senhor. Ó Deus, faça isso. Eu sou grato ao Senhor pelo pão e pelo cálice que vamos tomar agora, e que a participação da igreja na mesa do Senhor nesta noite seja, além de uma mensagem, um testemunho da nossa fé, também uma proclamação da nossa esperança da volta gloriosa de Jesus. Assim eu oro, pedindo que o Senhor nos receba agora na tua presença, em ato de culto, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos que vão participar, irmãos e irmãs, crianças, jovens, que vão participar da mesa do Senhor, a que fiquem em pé, como a um deles, disse o Senhor Jesus. Os irmãos poderão tomar o pão e depois sentar para a oração. Um tempo na presença do Senhor. Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele teria reunido os discípulos um pouco antes e deu a eles o pão, dizendo: isto é o meu corpo, será dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E assim Ele estava introduzindo a ceia, em substituição à celebração da Páscoa, que os seus discípulos, como judeus de tradição, tinham por costume. Jesus disse: agora este é o memorial, façam isso, lembrem-se desse presente de Deus, a nova aliança. Você participou do pão, por favor, se você puder, fique em pé para receber também o cálice.
Este cálice é o cálice da nova aliança, novo pacto de Deus com os homens, um novo acordo que Deus introduziu com a humanidade através do seu próprio Filho Jesus. Graça, favor, misericórdia de Deus sobre nós. Os elementos que temos são símbolo, mas nos faz lembrar a obra salvífica de Cristo por nós. Que preciosos são esses elementos. Não nos traz a pessoa de Cristo, seria sacrificá-lo de novo, mas nos remete à cruz, nos remete ao Calvário e, sobretudo, ao domingo da ressurreição. Louve ao Senhor. Descansarei, pois sei que és
Hoje vou encerrar o culto em pé. Hoje eu estava estudando a Bíblia com alguns irmãos queridos que no próximo batismo vão estar ali. Entre eles estavam os pais da Giovana. Estávamos conversando sobre as alegrias, os privilégios de sermos família de Deus. E talvez você está aqui hoje, mas não participou da mesa do Senhor. Foi bom demais o culto, foi gostoso a celebração, mas você não participou da mesa do Senhor. Eu quero que você tenha esse privilégio. Meu desejo como pastor é que toda a igreja, todos quantos entrem nessa porta, sejam abençoados com a mesa do Senhor. Que gostoso participar dessa mesa. Quando eu era pequenininho, como hoje com o Antônio, meu netinho, ele falava: pode pegar um pãozinho, pode tomar. Eu ia lá na cozinha da igreja, lá atrás, viu, pastor Abimael, no final do culto, meu pai dava um pouquinho para eu, mas eu gostava. Até que eu aprendi quão precioso é o cálice e o pão, como símbolos do corpo de Cristo no meu lugar. Talvez você não tenha participado da mesa do Senhor hoje, porque não havia entendido Jesus na cruz no seu lugar. Mas se você entendeu Jesus na cruz no seu lugar, eu quero desafiar você a receber o batismo. Batismo como testemunho da sua fé. Não é o batismo para ser salvo, porque se você já entendeu Jesus, você já é salvo hoje, agora. Mas talvez lhe falte cumprir uma ordenança de Jesus, porque Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os, ensinando-os. Eu ensino, mas eu também batizo. Então é só você dizer: pastor, eu estou nessa porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho uma classe de estudo bíblico aqui domingo de manhã. Que gostoso sentar com aqueles irmãos e estudar a Bíblia. Quero desafiar você: não faça nenhum programa para o próximo domingo de manhã. Venha estudar a Bíblia comigo. Se quiser chegar, chega 9h30 para o culto. Às 10h30 nós vamos estudar a Bíblia. E Deus vai abençoar o seu coração. Tá bom? Meu convite, meu desafio, meu apelo para você. São José dos Campos já tem prefeito. Estamos com 87% das urnas apuradas até agora. E o Felício Ramuti está com 63% dos votos. O segundo é o atual prefeito, com 20% dos votos. E depois outros candidatos. Com 87%, quase 90%, não tem como reverter o placar. Nós oramos pedindo que Deus manifestasse o seu poder e fizesse o que estava no coração dele. E ele nos deu esta eleição. Eu tenho que entender que Deus ouviu a nossa oração. E eu quero terminar o culto orando ao Senhor, agradecendo por esse resultado e ainda orando por vidas que certamente estão ainda a serem eleitos como vereadores e vereadoras. Que a graça de Deus continue agindo na nossa cidade. E que esse homem, que certamente tomará posse da prefeitura da cidade, que ele tenha o temor de Deus no coração dele. Nossa oração deve ser esta. Nossa luta deve ser esta. Porque se tivermos homens de Deus no comando da nossa cidade,
seremos uma cidade abençoada. Que o Senhor nos abençoe. Quero desejar uma boa semana aos irmãos, irmãs. Lembre-se que você tem uma igreja que funciona durante a semana. Só você vir aqui, vai encontrar o pastor aqui, vários irmãos. Se você quer orar comigo, se você quer estudar a palavra, chegue aqui. Deus o abençoe. Quarta-feira, nosso culto de oração, às 19h30. Próximo sábado, festa dos jovens, aí a noite da pizza. Próximo domingo de manhã, às 9h30, o nosso culto. Em seguida, nossa classe de estudo bíblico. E assim, louvando o Senhor. Quero lembrar os irmãos que no próximo domingo, nós teremos aqui o casal pastor Nidovaldo e Elaine. Estão chegando da África depois de 4 anos nessa última viagem para lá. E eles vão estar aqui. Já acertou comigo, pastor, preciso ir na minha igreja. Ele tem muitas igrejas para ir, mas eu quero ir aí primeiro. Ele chega agora na quarta, quinta-feira. Domingo ele está aqui. Vamos saborear um pouco mais do agir de Deus na vida dos nossos missionários. Curve sua cabeça. Deus, obrigado por hoje à noite, por esse banquete espiritual, pela mesa do Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio da comunhão que temos uns com os outros e contigo. Obrigado a Deus porque sentimos-nos fortalecidos como igreja do Senhor. E agora, quando vamos sair por esta porta, vamos enfrentar a semana, o trabalho, as lutas, acompanhar os nossos queridos que estão enfermos e precisam de nós e do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, que o Teu Espírito siga nos abençoando, nos fortalecendo, que nós nos lembremos individualmente de orar pelos nossos irmãos, uns pelos outros, que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus nesta semana. Oramos pela viagem do Nidovaldo e da Elaine, que eles cheguem bem nesta meio de semana, e permita, ó Deus, que a graça de Cristo continue fluindo em nós, através de nós, para que mais e mais pessoas conheçam esse Jesus que salva, que liberta, que dá vida, vida em abundância e vida eterna. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, amados, hoje à noite, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Quero que você abrace o seu irmão, dizendo, vou orar por você, uma boa semana. Não vá embora sem abraçar o seu irmão.